Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula vamos conversar sobre o desvio mínimo em um prisma. Para começar a falar sobre isso, eu quero que você observe essa imagem. Você consegue ver o Sol com algum tipo de halo ao seu redor? Uma espécie de círculo brilhante ao redor do Sol? O que está causando esse fenômeno? Isso tem a ver com algo que você provavelmente já viu. Quando um raio de luz passa por um vidro de lados paralelos, o raio vai emergir do outro lado sem sofrer nenhuma mudança em sua direção. E um detalhe interessante é que esse raio emergente vai ser paralelo ao raio incidente. Agora, por outro lado, se a gente tiver o mesmo raio de luz passando por um prisma, onde os lados não são paralelos entre si, esse raio de luz vai sofrer um desvio, ou seja, o raio emergente vai ter uma direção diferente da direção do raio incidente. Nesse vídeo, nós vamos explorar como esse simples fato de que o raio de luz atravessa um prisma e se desvia resulta em algo tão bonito como esse círculo brilhante ao redor do Sol. Vamos dizer que temos aqui um prisma no qual as superfícies refrativas formam um ângulo A e o material possui um índice de refração n. Se um raio de luz foi emitido na primeira superfície, ele teria seguido assim, mas ao atravessar essa superfície, ele vai se curvar. Para saber para onde o raio vai, vamos colocar uma reta normal aqui. Considerando que o meio externo é apenas o ar, o raio vai se mover de um meio mais rarefeito para um meio mais denso. Dessa forma, ele vai se curvar em direção à reta normal, nesse caso aqui para baixo. Esse raio de luz está se curvando para baixo. Nós vamos chamar esse ângulo aqui de D1. Ele segue nessa direção até atingir a outra superfície. Ao atravessar essa superfície, ele vai se curvar novamente. Eu vou desenhar outra reta normal aqui. Nesse ponto aqui, o raio de luz está se movendo de um meio mais denso para um meio menos denso, mais rarefeito. Devido a isso, o raio de luz sofre um desvio, se afastando da reta normal. Dessa forma, novamente, ele vai para baixo. A gente vai chamar esse ângulo aqui agora de D2. Como temos dois ângulos aqui, D1 e D2, o desvio angular total que o nosso raio incidente vai sofrer é determinado através da soma entre D1 e D2. Se a gente chamar esse ângulo de incidência aqui de I e analisar toda a situação cuidadosamente, a gente vai perceber que esses ângulos D1 e D2 dependem apenas do ângulo de incidência I, do índice de refração n e do ângulo do prisma A. Nesse vídeo, não vamos fazer essa análise. A gente vai fazer isso em um outro momento. Mas fazendo essa análise, veremos que a equação para D, o desvio angular total, é essa aqui. Eu sei, a equação parece um pouco assustadora. Inclusive, parece que ela surgiu do nada. Mas, como eu disse, a gente pode analisar tudo isso aqui que vimos e, usando a lei de Snell e um pouco de geometria, nós chegaremos a essa equação, mas isso é algo que a gente vai fazer em outro vídeo. Então, não se preocupe agora de onde vem essa equação. A gente nem vai precisar se lembrar dela, tá bom? O que importa aqui nesse momento é observar esse ângulo de desvio, o desvio angular, que, como eu já falei, depende apenas do ângulo de incidência I, do índice de refração n e do ângulo do prisma A. Isso é tudo o que importa nesse momento. Para um prisma específico, o valor de A e n são números fixos, o que significa que, para esse prisma específico, o desvio angular total vai depender apenas do ângulo de incidência. E essa é uma das conclusões-chave desse vídeo. O desvio angular só depende do ângulo de incidência. Claro, apenas olhando para essa equação, pelo menos para mim, é quase impossível entender como D varia com I. Por exemplo, se eu aumentar o ângulo de incidência, o desvio angular aqui vai aumentar ou diminuir. Isso é algo que não podemos descobrir apenas olhando para essa equação, porque temos um I aqui e eu não sei se esse I vai ser um número positivo ou negativo. Com essa questão em mente, sabe o que as pessoas geralmente fazem? Normalmente, elas desenham um gráfico de D em relação a I, e aí analisam isso. Se eu desenhasse esse gráfico manualmente, seria muito difícil, mas nós temos computadores para fazer isso. Então, colocando essa equação aqui no computador e fazendo um gráfico a partir dela, obtemos isso aqui. Sem dúvida, isso daqui é muito mais fácil de analisar do que aquela equação assustadora. É por isso que essas equações geralmente não são incluídas nos livros didáticos, mas esses gráficos normalmente aparecem. Mas, é claro, o gráfico vem dessa equação. De qualquer forma, observando esse gráfico cuidadosamente, perceba como esse desvio angular, esse ângulo de desvio, muda em relação ao ângulo de incidência.
Se a gente começar aqui do zero, o ângulo de incidência é zero. Então, D vai ter algum valor. Mas à medida que aumentamos o ângulo de incidência, perceba que o desvio angular começa a diminuir. Olha aqui o desvio angular diminuindo. Ele vai diminuindo, diminuindo, atinge um valor mínimo. Aí, em seguida, ao aumentar ainda mais o ângulo de incidência, o desvio angular começa a aumentar. Você consegue ver isso aqui? Essa é a conclusão-chave desse vídeo. O desvio angular tem um valor mínimo. O que isso significa? Bem, vamos observar um exemplo aqui. Se esse valor mínimo for, por exemplo, 15 graus, isso significa que se a gente pegar aqui o nosso prisma e incidir um raio de luz sobre ele, independentemente do ângulo de incidência, ou seja, independentemente de como o prisma estiver orientado, saberemos com certeza que o desvio angular terá que ser maior ou igual a 15 graus. Ele não pode ser menor que 15 graus. Esse 15 é apenas um exemplo, tá? Poderia ser outro valor, mas para esse prisma aqui que eu coloquei como exemplo, o valor mínimo é 15 graus. E olha só que interessante, esse aqui é o motivo da gente conseguir ver aquele círculo brilhante ao redor do Sol. Mas como assim? Vamos dizer que você esteja olhando para o céu, olhando na direção do Sol. Claro, não faça isso sem nenhuma proteção nos olhos, tá? E uma proteção que eu digo é bem forte mesmo, não um óculos de sol qualquer. Feito isso, essa aqui vai ser a luz solar chegando até você. Vamos dizer aqui que, de alguma forma, a gente tem alguns prismas suspensos no ar. Esses prismas estão todos orientados aleatoriamente. Com isso, o ângulo de incidência em todos os lugares será diferente. Mas uma coisa é certa, o raio emergente é desviado por pelo menos 15 graus, ou mais do que isso, não menos. Agora, se os raios de luz desses prismas chegassem aos seus olhos, esses prismas começariam a brilhar. Considere aqui que um raio de luz vai alcançar o seu olho. A coisa mais importante aqui é que o desvio angular, esse ângulo de desvio que o raio sofreu, é o mesmo ângulo que esse raio vai fazer com o seu olho. Você consegue perceber que esse ângulo é o mesmo que esse aqui? Então, podemos dizer que até mesmo esse ângulo é o ângulo de desvio, o desvio angular. Como resultado, se esse ângulo for maior que 15 graus, o raio de luz pode alcançar o seu olho. Mas se esse ângulo for menor que 15 graus, ele não vai alcançar o seu olho. Por exemplo, se a gente desenhasse um raio de luz aqui desse prisma até o seu olho, e digamos que esse ângulo fosse menor que 15 graus, isso não seria possível. Por que não? Isso significa que o raio de luz desse prisma não pode alcançar o seu olho, porque, para isso, o desvio angular teria que ser menor que 15 graus. Com isso, esse raio de luz aqui não alcançará os seus olhos e esse aqui também não vai alcançar o seu olho. Apenas os raios de luz cujo ângulo é maior que 15 graus podem atingir os seus olhos. Se esse ângulo aqui for de 15 graus, todos esses prismas poderão enviar os raios de luz diretamente para os seus olhos, mas qualquer prisma aqui não poderá enviar. Como resultado, nenhum desses prismas aqui brilhará para você. Então, você só vai ver esses prismas brilhando. Até aqui tudo bem, a parte difícil está feita, mas fizemos isso em 2D. O nosso mundo é em 3 dimensões. Então, vamos dar um passo adiante. Aqui desenhamos a mesma situação, mas em 3 dimensões. É a mesma coisa, ok? Se a gente pegar raios de luz daqui, esse ângulo será maior que 15 graus. Se a gente pegar raios de luz daqui, esse ângulo tem que ser maior que 15 graus. E é por isso que esses prismas aqui não estão brilhando. Mas olha só que interessante aqui. Existem prismas que estão acima dessa posição e prismas que estão abaixo dela. Então, a mesma coisa vale para esses prismas aqui. Para qualquer raio de luz dos prismas acima, para chegar até os seus olhos, esse ângulo precisa ser maior ou igual a 15 graus. Portanto, apenas esses prismas aqui que têm 15 graus ou mais podem brilhar para você. E o mesmo também vai valer para quando temos menos 15 graus, ou seja, 15 graus abaixo aqui dessa direção. Podemos fazer isso em todas as direções, em qualquer direção. Desde que o ângulo seja maior que 15 graus, o prisma vai brilhar, mas aqueles com menos de 15 graus não brilharão. Quando você coloca todos esses prismas brilhando juntos, temos um círculo. Também podemos imaginar que esses raios de luz que estão chegando aos seus olhos estão formando um cone, e a base desse cone vai brilhar se esse ângulo for maior que 15 graus. Se for menor que 15 graus, a base não vai brilhar. Claro, não se esqueça que 15 graus aqui foi apenas um exemplo. Se esse desvio angular mínimo fosse, digamos, 22 graus,
Então, veríamos um círculo obtido a um ângulo de pelo menos 22 graus. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Há muitos prismas suspensos no ar. E, nesse caso aqui agora, o desvio angular mínimo de todos esses prismas é cerca de 22 graus. Isso é chamado de halo de 22 graus. Qualquer prisma dentro de 22 graus não vai brilhar. É por isso que aparece escuro aqui para a gente. A cerca de 22 graus está brilhando lindamente. E esse é todo o motivo para esse brilho aqui. Esses prismas são formados pelos cristais de gelo suspensos no ar. Então, apenas quando a gente tem cristais de gelo é que vemos esse brilho incrível. Em caso contrário, não poderemos observar esse fenômeno tão bonito. Para resumir o que a gente viu aqui, qualquer raio de luz que passe por um prisma vai sofrer um desvio angular. Esse desvio angular tem um valor mínimo. Essa é a principal conclusão. O que é fascinante para mim é que o fato de que os raios de luz terem um valor mínimo aqui de desvio, que parece até um pouco chato quando a gente estuda isso em um livro, vai resultar diretamente nesse fenômeno bonito. E isso é verdadeiramente surpreendente. Eu espero que você tenha compreendido direitinho o que conversamos aqui e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então, até lá!